Olá, cosplayers! Hoje é mais um dia de Bia Recebe e hoje, dia do fotógrafo. É claro que eu tinha que conversar com um fotógrafo para dar dicas para vocês. Hoje nós vamos falar com o Matheus Machado. Ele é fotógrafo especializado em fotografias de cosplayers. Inclusive, ele faz fotos de vários cosplayers famosos e já até acompanhou eles em convenções internacionais. Super chique. E ele vai estar dando hoje diquinhas para você se virar sozinho nas suas fotos. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like, isso ajuda bastante aqui no canal. Esse vídeo vai começar! Beth, bem-vindo! Obrigado, tudo bem, Bia? Saudade. Também tô, cara. Agora a gente já tô distante, né? Tá nessa quarentena, já ferra tudo, né? Sim, você tá do outro lado do mundo, né? Na verdade, na metade. Eu tô do outro lado do Atlântico. Do outro lado do mundo É seria o verdade. Japão. Tem o Gabriel Pensador que fala, né, que a nossa gota de sangue de brasileiro é mais forte do que a água salgada do mar, né? Então, tipo, independente da distância, a gente tá perto. Tudo que é. Inclusive, olha, fotinho feita por Eu você. vi, velho. É linda demais essa foto aí. O Claudio arrasou na edição também, ficou demais. Um dos posters que está à venda, se você é do Rio de Janeiro, esse mês eu estarei indo para o Rio e eu vou estar vendendo pôster para vocês. Galera que mora fora do Rio, ainda estou vendo como conseguir enviar, porque o pôster é enorme. Então eu não consigo achar embalagem para enviar. Mas compre a foto ali. Então vamos lá. Hoje é dia do fotógrafo. Então, você tinha que vir aqui convidar você para dar dica para a galera se virar sozinho, porque você faz cada foto incrível. Você já viajou até com cosplayer para convenção internacional. Me conta essa história. Foi. Então, foi aí pertinho de você, né? Foi ali na Itália, né? Foi no encontro de Bologna Nerd Show, né? O nome do evento. E foi com a Fê, né? A Fê Galvão. E a gente foi lá pra, tipo, ela foi como convidada e eu fui fazendo cobertura do evento, foto com ela, tudo certinho. Aí a gente deu pra aproveitar, viajar um pouquinho também, conhecer a Itália, que eu não conhecia. Então foi demais, assim, mas, tipo, no Brasil eu também já bati perna, já fui pra Recife, já fui pro Sul, já fui, sabe, bati bastante perna por aqui também, entendeu? No Brasilzão já rodou tudo, já fez foto de todo mundo. Inclusive, basicamente, todos os cosplayers do Brasil já tem foto com você. Eu acho que se você ainda não fez, você tá todo errado. Eu gosto muito de ir em evento pra fotografar. Tipo, o pessoal fala assim, eu quero ver o famoso, eu acho legal. O pessoal quer ver os stands, é super bacana, os stands estão cada vez mais interativos, tudo. Mas eu gosto de ir pra fotografar os cosplayers, sabe? Então, tipo, eu fico andando no evento com a câmera, assim, pra todo lado. E, tipo, olha, às vezes eu nem conheço o personagem, mas eu acho que, tipo, tá bonito o cosplay, aqueles de armadura grandona. Eu falo assim, putz, que da hora. Mas, assim, o que eu mais me identifico são os cosplayers de quadrinhos, né? Tanto DC quanto Marvel, eu acho que não tem que ter briga. Apesar de Marvel ser melhor. Não, pior que eu tô com o Batgirl lá. Mas eu sou Team Marvel. E eu gosto muito mais, tipo, quando eu vejo, assim, principalmente os X-Men, que pra mim é a minha equipe favorita desde criança, né? Tá aí, tanto é que esse ensaio foi super demais. Eu só tenho uma pena de ter conhecido o Chico Cosplay, não sei se você já viu ele. Sim. Tipo, Caraca! Depois desse ensaio, ele de Xavier nesse ensaio ia arrasar, ia ficar muito demais. Incrível. Eu também não conhecia o Chico nessa época. Nossa, ainda mas a gente vai ter. Vamos refazer esse ensaio e a gente vai ter Chico. De repente a gente consegue achar mais ainda X-Men pra gente juntar uma galerona grande. A gente vai fazer todos os X-Tudo do Brasil. E vai ficar muito massa, sem dúvida, do jeito que esse daí foi. Mais do que as fotos, foi muito divertido de fazer. O dia foi muito engraçado. A pós-produção, o pessoal ajudando a jogar cabelo, jogar capa, e as confusões foram foi muito incrível. E os pulos também, teve muita coisa nesse ensaio que foi bacana. Você vê as fotos que saíram ruins são tão boas quanto as fotos que saíram boas. As de bastidores, você dá muita risada. Eu acho que devia ter, tipo, todo ensaio, principalmente ensaio cosplay, sai muita coisa engraçada, né? Porque, tipo, quando eu vou fazer um ensaio que, tipo, é sensual, é família, tá, essas coisas, já vai num clima um pouco diferente. Mas o cosplay é, tipo, quase sempre você tem uma zoeira do começo ao fim. Então, tipo, sai muita foto ruim boa, né? Aquela foto que você não vai postar, porque, tipo, tá totalmente fora de contexto, mas é ótima. Sim!
Eu tive uma época, é que eu sou um péssimo influencer, assim, porque eu não tenho frequência de postagem, eu não sigo muitas essas coisas. Mas teve uma época que eu comecei a fazer nos eventos, tipo, memes dos eventos. Tipo, eu via as pessoas assim, eu batia umas fotos assim, e daí, tipo, era só meme, tá? Tipo, ficava mais entre amigos, assim, porque às vezes você vai falar com outra pessoa, por mais que seja, tipo, uma forma carinhosa, de brincadeira e tudo mais, a pessoa pode não gostar. Então eu ficava mais cercado entre os amigos, assim. Mas, tipo, às vezes a pessoa tava lá comendo, eu fazia uma foto e pá, ou a pessoa conversando. Porque a pessoa falando, você dá um pause naquilo lá e registrar o momento da pessoa falando, normalmente é ridículo. Inclusive, eu estou à disposição para ver se você me vê, se quiser tirar fotos memes minhas, super aceito, entendeu? Porque eu super adoro, eu faço figurinha de tudo e adoro. As figurinhas de gente conhecida são as melhores. A minha vida é figurinha, adoro figurinha. Para mim, eu quero chegar a um ponto de não precisar mais falar, que eu poder falar tudo só com figurinha e minha. Tipo, poder falar assim. Assim, pra mim. Nós estamos aqui para você hoje dar dicas para a galera se virar sozinha, porque eu acho que mesmo antes da quarentena era algo quase obrigatório para o mundo cosplay e para o mundo de criação de conteúdo, mas agora é tipo, mais que obrigatório, porque a gente não pode estar tendo contato com vocês, poder marcar aquele ensaiozinho, nada disso, por conta da quarentena. Então, qual é a sua primeira dica? Então, ó, a primeira dica eu já descumpri aqui no meu cenário, que é, tipo, iluminar bem o que você tá fotografando. Beleza, eu tô bem iluminado aqui porque eu coloquei uma luz aqui na frente, né? Mas o importante é o seguinte, na hora que você vai fotografar, né, a iluminação ela sempre vai te ajudar. Não interessa se você tá com uma super câmera top ou se você tá fotografando com um celular. Se você tem uma luz boa, dificilmente a qualidade da sua foto vai ser ruim, tá? Então, aqui, eu, tipo, tô iluminando a frente aqui, eu tô bem iluminado, eu tô nítido pra vocês, né? Mas aqui, tipo, o meu fundo no meu quarto tá uma bagunça, então, tipo, já nem clareei muito, senão vocês vão ver um monte de fio que tá ali atrás. Você tratou bem uma iluminação, tipo, dá uma olhada na sua casa ali, onde que tá vindo a luz? Tipo, eu tenho janela que tá virada pro leste, então de manhã a luz bate mais daquele lado ali. Então eu vou fazer minha foto de manhã para aproveitar aquela luz. Porque nem todo mundo vai ter, tipo, um ring light legal para fazer uma foto, vai ter um LED e tudo, mas você pode, tipo, utilizar uns artifícios para aproveitar essa luz. Então, tipo, ver o cantinho onde o sol bate melhor, tipo, de manhã ou à tarde, normalmente vai ser mais fácil. Se você quiser, tipo, também, tipo... Nossa, eu falo muito tipo, né? Não tem problema, você corta. Fecha uma cortina ali na hora que a luz estiver muito forte, que vai difundir e mandar a luz pra tudo. O que é uma luz boa? Porque você fala, tem que bater uma luz legal, mas uma luz direta é ruim. Por exemplo, se bater uma luz direta em mim, eu viro crepúsculo, eu brilho toda. E acredito que muita gente também vai ser. Como a gente consegue ver que é uma luz legal? Na verdade é o seguinte, vai muito do que a pessoa espera de resultado. Porque uma luz dura que bate direta, né? Pensa assim, luz dura é aquilo que você vai ter muito bem definido o que está iluminado e o que está na sombra, tá? Você não tem uma suavidade entre luz e sombra, tá? Isso daí é uma luz dura. Então, normalmente, a luz do sol, tipo, entre as 10 da manhã até umas 4 da tarde, mais ou menos, ela tá com uma luz mais dura. É lógico que isso não é uma regra, vai depender de estação do ano, se tá nublado. Então, isso não é exatamente uma regra. Tipo, no inverno, o sol ele costuma ser mais baixo, então ela não é tão dura quanto é no verão. Quem tá mais no sul aqui no Brasil, ou quem tá mais no norte, no hemisfério norte, vai ter isso daí um pouquinho diferente, tá? Mas a luz dura é isso, onde, tipo, você consegue definir muito bem onde tá claro e onde tá escuro. Isso é difícil de você controlar, porque, às vezes, vamos supor, se eu tô com essa luz de lado e ela tá batendo aqui, esse meu lado vai ficar escuro. Se a luz dura tá vindo de cima, eu vou ter uma papada enorme e eu vou ter olheira, entendeu? Então, a luz dura, ela atrapalha muito por causa disso, que ela é muito bem direcionada. Aí a luz difusa é onde deixa mais suave. E é muito fácil você transformar uma luz dura numa luz difusa, numa luz mais suave. Você vai colocar alguma coisa na frente da luz. Você tá fotografando vindo a janela, fecha a cortina, né?
Aí vai um detalhe lembrar que, tipo, se você colocar... Se a cortina for branca, né? Se a cortina for Exato. colorida, vai ficar, tipo... Você tem que levar em consideração que, tipo, a luz, ela reflete naquilo que ela tá batendo, né? Se você colocar uma cortina vermelha, sua iluminação vai ficar toda vermelha, né? Se você tiver a cortina branca ali, fechou, ela vai difundir essa luz, tá? Pensa que você tá, tipo, fazendo ela espalhar a luz melhor por todo o ambiente, né? Ah, mas eu vou fotografar à noite. Em vez de você usar um abajur só na sua frente, coloca 2 ou 3, né? Que você vai estar distribuindo os pontos de luz e vai deixar ele mais difuso. O pessoal que ama o ring light, por exemplo, né? As 2 vantagens do ring light são muitos pontos de luz espalhados, né? Então isso daí joga a luz para todo lado, em vez de uma luz só no meio. Esse símbolo ficou estranho, então vou mudar, tá? Então isso daí ajuda a difundir, jogar a luz para todo lado, tá? E também o formato dele, né? Por ser redondo e normalmente maior do que um único ponto, né? Ele acaba fazendo que a luz chegue em você de uma forma mais distribuída. Então, por isso que a galera adora o ring light. Ela não vai, tipo, te dar muita sombra no rosto, naquilo que tá perto. Eu tô com uma ring light aqui na frente. Eu tiro bastante foto com ring, mas eu vejo que ela só funciona com fotos perto, tipo, daqui pra cima. Pelo menos eu não sei a minha, se ela não é tão forte, enfim. Mas quando eu boto ela muito distante, ela já não fica tão boa. Eu acabo, como eu tenho luzes mesmo aqui em casa, eu acabo pegando outras luzes que são desse tipo fixo, não tem difusor, e eu acabo mudando, e eu tenho uma janela aqui no meu estúdio, que fica ali, aquela janela de cima, sabe, que fica no teto, assim. Uhum. E aí, dependendo da época do horário do dia, ela fica nessa meio luz difusa, eu boto a ring light do outro lado, e aí ela acaba, tipo, estabilizando e ficando meio que tudo igual. Como eu não sei trabalhar com sombra, não sei fazer nada disso, eu fico no trabalhar, tipo, ilumina tudo e aí depois a gente se vira, entendeu? E o que você tá fazendo aí é uma coisa bem bacana que a gente chama de luz de preenchimento. Porque a sua luz natural forte, ela tá vindo ali da janela, Isso. né? Aí você coloca o ring light do lado para compensar aonde não tá sendo iluminado. Essa segunda luz é o que a gente chama de luz de preenchimento. Então você está preenchendo, né, aonde está faltando luz, tá? Então quando você trabalha com mais de uma luz, né, que no seu caso aí você está trabalhando com 2, ou se você colocar outras, você colocando vários pontos de luz, você está difundindo a luz, porque ela está vindo de várias fontes. Aí no seu caso você tenta deixar as 2 iguais, você não está tentando ter sombra. Só está preenchendo e belezinha. Vamos supor que se você quisesse uma mais forte e uma mais fraca. Então você teria a sua key light, que é a luz principal, que é sempre a sua luz mais forte, né? E a outra luz que, tipo, vai estar um pouquinho mais fraca e vai deixar um pouquinho de sombra. A sombra é interessante quando você quer dar volume para sua foto, né? Para perceber contraste, contorno, essas coisas. A sombra, ela vai te ajudar nisso, né? Mas precisa realmente conhecer bem a luz para não ficar um negócio meio bizarro, porque dá umas aberrações de luz muito grande quando você não controla bem. Mas eu acho que para o pessoal que está começando, o modo mais fácil de se trabalhar é realmente botar luzes iguais. Para ficar tudo claro, é mais fácil de sair uma foto boa do que não ser, do que trabalhar com sombra, né? A questão da luz tem uma regra que eu posso estar errando a matemática aqui agora, né, falando, mas é mais ou menos assim, a intensidade da luz, ela diminui de acordo com o quadrado da distância. Não vamos fazer conta aqui, nem nada, mas basicamente é o seguinte: se você não tem um ring light, se você não consegue, tipo, mover a sua luz por algum motivo, tá? Você controla sua iluminação, tipo, você tem uma janela, você não consegue mudar a janela de lugar. Você se aproximando e afastando dela. Você tá colocando as suas luzes ali, colocou um abajur, colocou a televisão. Muita gente quer fazer uma luz colorida, né? Liga o computador, alguma coisa na televisão, deixa a televisão na cor que quer e aproxima e afasta a televisão para poder fazer essa questão de iluminação, tá? Então, quanto mais próximo você tiver da sua fonte de luz, mesmo que ela seja fraca, às vezes você não tem uma luz tão forte, você aproxima um pouquinho mais, ela vai te iluminar mais. Você afasta ela, ela vai te iluminar menos, né? Nessa regra aí, se eu não me engano, a intensidade de luz ela diminui de acordo com o quadrado da distância. Então, você colocou o dobro da distância, está tendo, na verdade, 1/4 da luz.
Você tá dando dicas, você fez um perfil novo para falar dar dicas de fotografia. Da onde surgiu isso? Quarentena? Então, na verdade, fazia muito tempo que eu queria fazer alguma coisa assim, mas eu era muito relapso de montar realmente alguma coisa e começar. E eu achava que o público do meu perfil principal ali, o mate.mar, não é tão interessado assim nas fotos, assim, em produção da foto. Eles querem muito ver a foto pronta. Seja de cosplay, seja de sensual, seja do casual. Quer muito foto pronta. Não adianta eu colocar aqui que eu não vou ter o público que eu quero. Daí eu falei assim, vou começar um novo e vou testando. Por enquanto, tá muito conteúdo em texto, porque eu quero pegar todas as fotos ainda que eu tenho, tipo, separando isso foi usado dessa forma. Legal. Então, por enquanto, tá muito texto ainda. Tem alguns conceitos que não adianta você falar assim, isso foi feito assim e acabou. Inclusive, uma coisa que serve muito aqui, o pessoal que tá fotografando com celular, né? A maioria dos celulares, tá? Tipo, eles não trabalham com zoom ótico, que é aquele zoom que a lente aproxima e tudo mais, tá? É muito zoom digital. E o zoom digital ferra a sua foto. Eu quase falei um palavrão. Ele ferra a sua foto. Como que funciona o zoom digital, né? Ele entra ali, a iluminação registra um pixel, aí digitalmente o seu celular, na hora que você vai ampliar, ele vai pegar aquela informação, que o pixel é a menor informação da foto, e vai ampliar aquilo. Então, na verdade, você está pegando uma informação pequena e esticando ela. Sim. Quando você estica uma coisa, você deforma aquilo, você perde informação, você perde qualidade. Então, você está fazendo sua foto aí em casa, eu queria fazer um zoom. Gente, aproxima, afasta, não fica dependendo do zoom digital. Tipo, a gente vai lá e abre assim. Não. Eu acho melhor tirar a foto mais distante e depois tentar aproximar isso no computador, num aplicativo, do que realmente no celular. Porque eu acho que no celular fica pior do que você cortar e dar zoom, enfim, depois na edição. Se você precisar realmente, não tem como aproximar, a melhor opção é realmente tira na melhor qualidade que você tiver, na maior resolução do seu celular, da sua câmera, né? Tirou na maior resolução, aí você vai levar pro aplicativo que você usa para edição, seja no celular ou no computador, e aí você cropa, você faz o corte ali, e porque você tem a impressão, na hora que você corta mais próximo, né, você acabou dando esse zoom. Já sabemos que não podemos dar zoom, já sabemos de luz, o que mais? É importante se preocupar com o cenário. O pessoal fala assim, mas eu vou tirar com a parede, vai ficar assim. Você tem que se adaptar com aquilo que a gente tem em casa, de verdade. Então, muitas vezes, uma boa saída, fala assim, tipo, pegar um canto. O canto, normalmente, tipo, se você tem um móvel aqui, outro móvel ali, e você não consegue uma parede inteira, o canto, ele te dá essa abertura um pouquinho melhor. Você consegue trabalhar ali o canto, na verdade, você pode ver que tem muita gente que grava conteúdo para a internet, eles estão sempre, tipo, no canto, que eles pegam, na verdade, metade de uma parede, metade da outra, e eles ganham volume de espaço. Então, o canto, ele te dá esse volume de espaço que você pode explorar um pouco mais quando você for fotografar em casa. Trazer algumas coisas que sejam interessantes para sua foto, né? Às vezes você fala assim, putz, mas tá muito chatinho aqui, não tem nada demais. O cosplay, na verdade, ele já tem, né? Uma série de objetos que fazem parte dele. Você vai fazer a Harley, você tem a marreta, você tem o taco, você tem, né, uma série de coisas. Mas, às vezes, tipo, você vai fazer uma foto sua e você não tem muito o que trazer, tipo, dá uma sentadinha de boa no sofá, muda um pouquinho o sofá do lugar, pega uma caneca e dá aquela, toma assim uma canequinha, para que não seja aquela foto nem sempre de mão vazia. Então, com isso tudo, você vai compor no cenário, né? E também objetos no cenário que tenham a ver, porque, tipo, acho que as pessoas pecam muito de estar fazendo uma foto, sei lá, geek, e aí tem lá a foto do avô e da avó do lado. Tipo, tira a foto do avô e da avó do lado e bota um action figure, ou enfim, bote alguma coisa que as pessoas vão olhar, né? É muito comum você ver na internet aí falando sobre enquadramento simplesmente, né? Que aí tem algumas regras de enquadramento, né? A mais famosa aí é a regra dos terços, que provavelmente seu celular tem, é aquele grid que divide a foto, a imagem, né? Em dois risquinhos aqui e aqui. Na verdade, ela divide em terços. E aí a orientação para sua foto ficar, tipo, de um jeito agradável, ficar de um jeito que, tipo, chame atenção aos olhos, é colocar aquilo que mais te interessa nessas linhas e nessas intersecções, nos pontinhos ali onde elas juntam. Então, tipo, deixa elementos na foto que vão realmente agregar a sua foto, né?
para não ficar, tipo, chamando a atenção. Quando a sua foto, ela tem muita informação, muita coisa, que tá ali simplesmente por tá, que você teve preguiça de tirar, simplesmente o olho vai ficar batendo em todo lugar, né? E você não vai chamar a atenção realmente, você não vai dar destaque para aquilo que você quer. Matt, muito obrigada pelas dicas. Tá? Todas as redes Obrigado sociais dele vão estar aqui. Inclusive, vão lá seguir esse novo projeto dele para saber mais dicas de fotografia, muito mais do que a gente falou aqui, porque isso é só um vídeo. E mandem perguntas, eu adoro perguntas. Então, ó, já que a gente quer saber técnica, já mandem perguntas lá, porque eu quero aprender também, como eu aprendi nesse vídeo. Todas as redes sociais estão aqui. Muito obrigada. Feliz Dia do Fotógrafo! Obrigado, valeu! Espero em dezembro estar em Sampa e as coisas estejam melhor para a gente conseguir fazer mais fotos. Fechou, e vamos fazer sim, sem dúvida. E que isso passe e a gente tenha uma vacina para essa doença maledita logo. Logo e a gente voltar à nossa vida normal. Beijo, obrigada. Um beijo, até mais e um abraço. E obrigado a todo mundo aí, que espero que vocês tenham gostado. Então já se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Eu também estou no Facebook, no Instagram e no TikTok como Bianca Contursi e no Twitter como Bia Contursi. Beijo.